Olá, meu nome é Lorene, sou terapeuta holística e no vídeo de hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito sobre o sono e a birra. Vamos parar para pensar. A gente que é adulto, quando a gente tá cansado, quando a gente não dormiu direito, quando a gente tá estressado, qual é o nosso nível ali de paciência? É a mesma paciência de sempre? Não. A gente fica mais briguento, mais impaciente para as coisas, com menos tolerância. E a criança é do mesmo jeito. Então, eu nem gosto muito de chamar de birra, porque a criança ela não tem maturidade para lidar com a situação que está acontecendo ali. E eu conheço tanto adulto birrento também, que a gente relaciona a birra só com a criança, né? Mas tem muito adulto que é birrento também. Mas o que o sono tem a ver com isso? Quando a criança não dorme bem, ela está cansada também. Se esse cérebro infantil, que não tem maturidade para entender aquele momento do não, por exemplo, você vai no mercado e aí seu filho pede alguma coisa e você não vai comprar aquilo, ele se joga no chão, faz aquele espetáculo, porque essa criança não consegue entender, por exemplo, que você não tem dinheiro para pagar, ou que aquilo não é saudável, ou que você já comprou alguma coisa semelhante, ou que tem em casa aquilo que ela está querendo ali no mercado. Esse cérebro que não tem maturidade para lidar com isso, vai fazer aquele escândalo, né? Porque ele quer de qualquer jeito. Se essa criança tiver com sono, isso vai piorar ainda mais. Então, quando a gente não respeita o sono da nossa criança, e tem gente que fala assim: ah, eu já ouvi isso e fiquei chocada, né? Não interessa se tá com sono, tem que obedecer. Mas quando a gente tá com sono, a gente consegue fazer. Então por que a criança vai conseguir? E o maior erro que eu acho que a gente comete em se tratando de crianças é não tratá-las como crianças, como pessoas, né? A gente acha que a criança é um ser e que a gente tem que impor, e que ela tem só que obedecer, né? Ela não tem que pensar, ela não tem que fazer nada. A gente impõe as nossas vontades e a criança só obedece. Mas ela é uma pessoa. E ela tira as próprias conclusões de acordo com as situações que ela vai vivenciando ali. E o sono interfere em tudo na nossa vida. Eu já vi até um estudo falando sobre divórcio e sono, porque depois que passou a dormir junto, o casal não dormia bem, porque um roncava ou porque o outro se mexia, e aí acabava acarretando no divórcio porque eles não tinham paciência. E imagina na criança, que está aprendendo, descobrindo um monte de coisa. Então, dormir, gente, é essencial. De acordo com a faixa etária de cada criança, ela tem uma necessidade de sono. Enquanto é bebê, por exemplo, né, tem bebês que dormem 20 horas por dia, recém-nascido. Depois isso vai diminuindo. Mas o fato é que essas crianças precisam dormir bem. Elas precisam dormir cedo. Que a gente sabe que o hormônio do crescimento é liberado ali no comecinho do anoitecer, né? Então as crianças precisam dormir. E quem é o responsável por fazer essas crianças dormir? Nós, os adultos. Então, tem faixa etária que precisa fazer uma soneca à tarde, depois eles vão crescendo, isso vai diminuindo, mas a gente precisa respeitar e entender essa necessidade. Escureceu o quarto, a criança dormiu, vamos acalmar o ambiente, vamos deixar essa criança dormir o quanto ela precisa. E se seu filho está com sono, você sabe que ele está com sono e você precisa muito sair, conversa com ele, explica ou permita que ele durma no carro, no colo. E eu já vi bastante gente quando vai em festa, por exemplo, leva um colchãozinho para a criança dormir ali do lado. Por quê? Quando a gente está cansado, a gente não vai conseguir aproveitar, a gente não vai conseguir estar feliz. E se essa criança estiver descansada, ela vai render muito mais. É a mesma coisa na escola. Crianças que vão para a escola cedo precisam dormir cedo para ela atingir a quantidade de horas por noite que é necessário para a faixa etária dela e para que ela consiga aprender, para que ela consiga desenvolver ali na escola. Porque a gente cansado não aprende, imagina a criança. Mas aí, de repente, você pode falar assim, mas eu faço tudo isso e meu filho não dorme. Ele acorda a noite inteira. Ele chora, ele quer que eu fique perto. E aí tem outros vídeos aqui falando sobre essas dinâmicas que podem estar acontecendo para que seu filho não esteja dormindo. Mas enquanto a gente não se atentar
a esse fato de que as crianças precisam dormir bem. Elas precisam ter as horas de sono de acordo com a idade de cada uma. Elas precisam ter um lugar agradável para dormir. Elas precisam ter a confiança de que ela está dormindo e se ela precisar, ela vai ter alguém ali. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai continuar brigando com as crianças por causa da birra ou porque ela foi mal na escola e às vezes essa criança só tá cansada. E se mesmo fazendo tudo isso, essa criança não dormir, aí tá na hora de você procurar um profissional qualificado que olhe para o todo dessa criança para entender qual é a dinâmica que essa criança está apresentando que ela não consegue dormir. E é para isso que eu tô aqui. Então, se você já tentou de tudo e nada adiantou, me chama que eu posso te ajudar. Então, gente, o que eu queria deixar com esse vídeo? Olhe para sua criança com amor, o mesmo amor que você olha para você. Quando você vê um adulto muito cansado, você não fala, ai, vai dormir, descansa um pouco, depois a gente conversa. Ou vai descansar, por que você está fazendo isso com você? Vamos fazer isso com as crianças também? Vamos olhar para as crianças como pessoas, né? E cuidar da vida, do sono, para que essas crianças possam aproveitar e curtir aí tudo o que elas têm para aprender. É uma fase tão gostosa, né? Vamos aproveitar isso também. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui, compartilha ele com pessoas que vocês sabem que pode precisar também, que tem filhos. E eu vejo você por aqui nos próximos vídeos. Um beijo. Tchau, tchau.